projeto tem duas problemáticas principais. A primeira delas é a dificuldade no ensino de controle motor na engenharia, na qual o aluno que está ali fazendo uma programação não consegue entender o efeito prático daquilo que ele está fazendo. Ou seja, ele não consegue entender o fenômeno físico, por exemplo, de se programar um controle por impedância. Além disso, há uma problemática no setor de recuperação da área de saúde, na qual a recuperação de pacientes não tem dados objetivos para acompanhamento da evolução desse paciente, impossibilitando assim que seja feita uma avaliação mais direta, por exemplo, de quanta força ele consegue fazer a mais do que no começo do tratamento. Além desta aplicação na reabilitação de pacientes, esse projeto também pode ser aplicado na linha de pesquisa do laboratório de privação de sono, ou seja, medindo os efeitos da privação de sono no controle motor de um paciente. Foi pensando nessas duas problemáticas que esse projeto propôs a desenvolver um Haptic Pedal, ou seja, uma interface háptica, aquela interface entre um humano e uma máquina, por exemplo, que tenha apenas um movimento unidirecional, parecida com um joystick que tem movimento apenas em uma direção. O laboratório de biomecatrônica já possuía uma interface háptica, esta interface aqui. Contudo, essa interface háptica, desenvolvida pelo aluno Alessio Trebbi em seu programa de intercâmbio aqui na Poli, não estava projetada para o ensino de controle motor, nem para os testes de reabilitação que esse projeto se propõe. Ainda assim, esse projeto foi muito importante, pois a partir da análise dele, extraiu-se quais eram os requisitos para o novo projeto. Ou seja, aquilo que precisava ser melhorado na interface háptica que o laboratório já tinha para a nova interface háptica que esse projeto se propõe. Com base nessa análise, determinou-se 3 parâmetros principais que deveriam ser mudados. O primeiro deles era o agarre. Ele tanto era muito pequeno para fazer um movimento com o antebraço, como se propõe esse projeto, quanto tinha um agarre muito pequeno, que não poderia ser pego com as mãos, apenas com os dedos. Também, a outra interface háptica tinha um outro objetivo, identificando-se para a nova interface háptica a necessidade de um sensor de força e um sensor de rotação do motor. Por fim, como estava dimensionado para uma outra atividade, a interface háptica não atendia aos esforços solicitantes necessários para um movimento com o antebraço, então ela teria que ser redimensionada. A primeira peça projetada foi justamente o agarre, para que ele servisse de parâmetros para as outras demais peças. Esse agarre foi pensado para ser uma célula de carga, assim ele também seria um sensor para medir a força que a pessoa está fazendo. Com base nesse agarre foram projetados e escolhidos todos os outros elementos do Haptic Pedal e por fim eles foram fabricados. Vamos conferir agora alguns dos resultados desse projeto. A célula de carga foi projetada em CAD e submetida a análises de elementos finitos. O comprimento dela é de 20 cm para facilitar o manuseio e os testes de elementos finitos foram feitos com uma força de 100 newtons, simulando a força que uma pessoa saudável conseguiria aplicar no sistema. Ela foi fabricada em alumínio para ser capaz de aferir forças de 1 a 100 newton com 1 newton de resolução. Por fim, a célula de carga foi instrumentada com extensômetros, sensores que, por meio da variação da resistência provocada pela deformação do material, conseguem dizer qual foi a força aplicada nesse. Com a célula de carga fabricada, deu-se seguimento com a interface háptica, projetando o cubo de roda, mancais para rolamentos e mancais de motor, além da seleção do próprio motor. Todos esses elementos, inclusive a célula de carga, foram então simulados em uma simulação de elementos finitos em um teste de conjunto. As últimas etapas do projeto seriam a integração das peças fabricadas e um teste de controle motor com voluntários. Esses dois não foram possíveis de serem realizados devido à pandemia de Covid-19. Sendo assim, acrescentou-se ao projeto a modelagem do circuito de instrumentação da célula de carga, como está mostrado na imagem. Voltei primeiramente para agradecer ao CNPq pela Bolsa Auxílio, ao meu professor e orientador Arturo Forner, ao aluno Alessio Trebbi por me ajudar a entender seu trabalho, ao professor João Alcino por me ajudar a instrumentar a célula de carga e a todos os membros do Laboratório de Biomecatrônica, em especial Pedro Parque, que me ajudaram muito no desenvolvimento desse projeto.